Olá, aqui é o Paulo e seja bem-vindo a mais um vídeo do CIO na Nuvem. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre segmentação de clientes e como essa estratégia ajuda a sua empresa a aumentar a produtividade, a aumentar seus lucros e a captar mais clientes. Você sabe o que é a segmentação de clientes? Pois é, nessa videoaula hoje eu vou explicar como essa estratégia exatamente ajuda a você a captar mais clientes. Eu vou explicar o que é a segmentação, quais são os tipos de segmentação, qual o preço a pagar para se fazer uma segmentação. Toda estratégia tem por trás um preço que você precisa abrir mão, que você precisa fazer para adotá-la, mas também quais são os benefícios que você vai conseguir adotando aí a segmentação da sua empresa. Eu vou mostrar também quais são os passos que você precisa executar para escolher o melhor segmento, o melhor nicho para a sua empresa. Vamos comigo então falar sobre segmentação de clientes. Vamos então iniciar a nossa videoaula sobre como a segmentação de clientes pode aí ajudar a sua empresa a crescer. E a gente começa essa aula respondendo uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. Por que falar sobre segmentação? Por que falar sobre segmentação aqui no CIO na Nuvem, que é um blog sobre tecnologia, um blog sobre ferramentas? Bom, em primeiro lugar, porque a minha missão como CIO na Nuvem é ajudar a sua empresa a crescer, ajudar a sua empresa a otimizar os seus processos e, com isso, obter mais lucratividade. Com mais lucros, você vai conseguir investir mais na sua empresa e vai conseguir fazer a sua empresa crescer. E você consegue fazer isso com duas coisas, com boas estratégias e com ferramentas e processos que suportem essas estratégias. Então, tudo começa com a estratégia. E é por isso que a gente está trazendo aqui nesse vídeo, e a gente vai trazer em outros vídeos também, estratégias para serem discutidas com você, que você vai precisar adotar na sua empresa, no seu escritório contábil, para fazê-lo crescer mais, para fazê-los ter mais lucro e captar mais clientes. Então, primeiro ponto é esse, que eu queria deixar bem claro aqui para você. E segundo, a gente vai aqui primeiro definir o que é segmentação, deixar bem claro esse termo segmentação de cliente, né? Então, estou trazendo aqui uma definição da Wikipédia. Segmentação do mercado consiste em identificar no mercado heterogêneo um determinado grupo de indivíduos com respostas e preferências semelhantes de produtos. Ou seja, segmentar o mercado, na visão da Wikipédia, é o resultado da divisão de um mercado em pequenos grupos. E aí eu trouxe aqui, eu destaquei aqui algumas palavras que são importantes para essa definição. Bom, primeiro a gente está falando identificar no mercado um determinado grupo de indivíduos. Indivíduos aí podem ser pessoas ou podem ser empresas, com respostas e preferências semelhantes, ou seja, com necessidades que são específicas e também com preferências que são específicas desse grupo. Então, segmentar significa você identificar no mercado que é amplo um grupo que tem necessidades específicas. Quando a gente está falando aí sobre essas necessidades, a gente está falando que as pessoas, elas são diferentes. Consequentemente, elas têm suas preferências, têm suas necessidades. Então, por exemplo, se você atende uma padaria, é diferente o empresário, o dono da padaria, de um produtor rural ou o dono de uma pequena indústria. Essas pessoas vêm de backgrounds diferentes, muitas vezes têm formação diferentes, utilizam linguajar diferente e têm necessidades diferentes. Ou seja, você segmentar significa você exatamente identificar as diferenças entre os grupos e conseguir aí trabalhar essas diferenças e trabalhar a especialização para atender especificamente um determinado grupo.
Aí, uma reflexão que eu faço aqui nessa questão da segmentação é como você gostaria de ser tratado, ou como você gosta de ser tratado como cliente, né? Por alguém, por uma marca que reconhece as suas necessidades específicas, ou por uma empresa ou uma pessoa que lhe trata da mesma maneira que todas as demais. A resposta é fácil. A gente prefere ser tratado, ser atendido por quem conhece a gente e que sabe quais são as nossas necessidades. Daí a importância da segmentação. O segundo ponto, bastante relevante, é qual que é o preço da segmentação. Porque, ok, em primeira vista, já parece claro que tem todo sentido a gente segmentar, ou seja, a gente escolher um determinado nicho de mercado e aí concentrar nossos esforços naquele nicho. Mas qual é o preço que se paga para fazer essa segmentação? Porque aí, que eu coloquei aqui, não basta você fazer a segmentação, isso tem que ser percebido pelo seu cliente. Ou seja, o seu cliente tem que lhe perceber como uma empresa, um escritório contábil no caso, que é especializado no segmento ou no grupo a qual ele pertence. E aí você só vai conseguir isso, que o seu cliente perceba isso, se você realmente se especializar, se você mergulhar nas necessidades e nos desejos daquele grupo. E obviamente que para você fazer isso, você vai ter que dizer não para os outros segmentos. Então, segmentar, no fundo, no final, significa isso. É dizer sim para um determinado nicho e dizer não para todos os outros. E é aí que está exatamente a grande dificuldade. Principalmente para as pequenas empresas, as empresas que estão começando, ou as empresas que estão ali sofrendo para obter mais receita, obter mais clientes, que muitas vezes não tem um marketing ativo, onde você busca proativamente os seus clientes. Muitas vezes você trabalha por indicação, então você vai num churrasco, conversa com um amigo que lhe apresenta a um outro amigo que tem uma empresa e diz que você é um contador e, de repente, você consegue ali um novo contrato. Mas será que aquele é o tipo de cliente que você quer? Que os seus processos estão mais adequados para atender? Será que o que você vai receber como receita vale a pena? Será que você vai conseguir outros clientes parecidos com aquele ou você vai fazer um grande esforço para só atender especificamente aquele cliente? Então, muitas vezes é essa barreira que o pequeno empresário não consegue superar na hora de decidir por uma segmentação, porque claramente ele vai ter que dizer não para as oportunidades que surgem, e dizer não significa abrir mão de uma nova receita por alguma outra que é potencial ainda. Você ainda está trabalhando, você está ainda se especializando, você ainda está buscando ser uma autoridade naquele segmento. Então você está dizendo não para um dinheiro que pode entrar agora, em troca de um dinheiro que é futuro, que você vai alcançar depois que você se tornar autoridade. Então, essa é realmente um grande dilema, né? É um grande dilema. Mas se você quer realmente ser uma autoridade, quer ser um especialista, quer gozar dos benefícios, que a gente vai falar aqui, que são vários benefícios, então você vai ter que realmente superar essa etapa. Bom, então, a gente falou da coisa ruim, que é o preço que tem que se pagar, o preço de você dizer não para o dinheiro de curto prazo, o preço de você mergulhar, de você se especializar e de você se esforçar realmente para dominar um determinado segmento. Agora, quais são os benefícios? Uma vez que você consegue superar essa etapa, se torna uma empresa especializada, você vai ter aí uma série de benefícios. O primeiro benefício é que você vai conseguir padronizar os seus processos. Uma vez que você vai atender um segmento específico de mercado, um determinado nicho de mercado, então, naturalmente, você vai conseguir ali organizar os seus processos da forma mais eficaz, mais eficiente, para que você consiga atingir o máximo resultado com o mínimo de esforço. Isso vai significar redução de custos. É aí que entra as ferramentas
né, as ferramentas para você automatizar os seus processos e também você ter processos bem padronizados, onde cada um sabe o que vai fazer. Quando você segmenta, você facilita essa padronização. Porque, evidentemente, se cada cliente novo que entra for de um tipo diferente, um tipo que exige novos processos, novas atividades, que exige adaptações nos seus processos, você não vai ter padronização, não vai ter automatização, consequentemente, você vai ter custos mais altos. O segundo benefício importante, quanto mais você conhece as necessidades desse grupo que você atende, mais você vai enxergar oportunidades de criar soluções que sejam específicas para esse mercado. E aí você não deve ter vergonha de cobrar por isso, porque o mercado ele remunera o profissional especializado, a empresa especializada. Então, claramente um benefício vai ser esse, você vai conseguir aí criar soluções específicas, não para um cliente, mas para um segmento, para esse mercado. E aí você vai conseguir cobrar um valor diferenciado. O próximo ponto tem relação com esse, que é que você vai conseguir desenvolver uma autoridade. Você vai ser visto como uma autoridade, como alguém que realmente conhece e que atende bem aquele mercado. Naturalmente, você também vai conseguir obter clientes mais fáceis. Quando você tem uma autoridade, você quase não precisa ter um marketing. O seu marketing é muito mais fácil, você gasta menos, porque você já tem uma autoridade. E você consegue cobrar preços diferenciados. Então, são muitos os benefícios da segmentação. E esses aí são os mais relevantes. Bom, o próximo passo, então, é como você vai escolher aí o seu segmento, né? Como é que você vai escolher o seu segmento? Vamos lá. Então, primeiro você pode escolher, tem vários fatores que você pode considerar, inclusive você pode combinar aí esses fatores. Primeiro, para o setor de atuação. Você vai trabalhar com indústria, com serviço, com comércio, com terceiro setor, cada um tem suas características. Depois você pode segmentar também pelo porte, pelo faturamento da empresa, você vai trabalhar com pequenas empresas, com microempresas, né, empresas de pequeno porte, ou também você pode segmentar ali pelo número de funcionários. O número de funcionários pode agregar, quanto mais funcionários, pode ser que os processos fiquem mais complexos, então você queira trabalhar com empresas com menos funcionários, é uma opção. Você pode trabalhar também com nichos específicos, então você, por exemplo, trabalhar com empresas de tecnologia, startups, trabalhar com consultórios médicos, com padarias, com igrejas metalúrgicas, então são vários nichos específicos que você pode escolher também trabalhar com um determinado nicho. Você pode segmentar também pelo tipo de tributação. Tem muitos escritórios trabalhando só com empresas do Simples Nacional, porque é mais fácil. Isso pode ser um erro, né? A escolha não deve ser pelo que é mais fácil. Existem outros fatores que você deve considerar para fazer essa escolha, e não simplesmente porque é o mais fácil. Porque o mais fácil também, se é mais fácil, mais gente vai conseguir fazer. Se é mais difícil, poucos vão conseguir fazer, e esses poucos vão ter aí o prêmio de fazer algo que é mais difícil. Então, não se paute apenas pela questão do que é mais fácil. Você tem também por região, ainda existem alguns negócios onde a região está ali próximo do cliente, é importante. Para alguns negócios, isso ainda é relevante. Embora cada vez mais o negócio da contabilidade está migrando aí para a contabilidade digital, a contabilidade online, onde você pode atender clientes de qualquer lugar do Brasil e manter uma interação próxima a esse cliente através aí de ferramentas tecnológicas. Mas para alguns nichos pode ser ainda relevante. Outro fator é empresas contábeis que se especializam em procedimentos específicos. Então, abertura de empresa, assessoria tributária, folha de pagamento. Então, você pode ali se especializar por um determinado conjunto de procedimentos. O importante é que você perceba que muitas vezes você vai combinar vários desses fatores para achar aí o segmento que mais se adequa aí à sua empresa e às características do seu negócio. Aí agora eu vou trazer um exemplo aqui de uma empresa, no caso a Contabilizei,
Provavelmente você já conhece, já ouviu falar, ou até já viu a nossa série aqui do CIO da Nuvem, que eu recomendo que você assista, mesmo que você não esteja querendo investir na contabilidade online, mas você pode aprender muito com essa série, onde eu mostro como a Contabilizei trabalha, né, como ela capta clientes, quais são as ferramentas que ela utiliza, e como ela segmenta, como ela atrai os seus clientes, como ela faz o marketing dos clientes. Então, é um bom exemplo, porque eu mostro lá nessa série, e aqui eu trouxe aqui exatamente como é a segmentação que ela faz. Então, a forma mais fácil de dizer como a Contabilizei segmenta seus clientes é dizendo quais são os clientes que ela não aceita. Então, ela não trabalha com empresas com filiais, ela não trabalha com empresas de comércio que exerçam atividades de importação e exportação. Também não trabalha com empresas com mais de 10 funcionários, então ela segmentou ali pelo porte, né? Até 10 funcionários. Não trabalha com lucro real, ela só trabalha com lucro presumido, ou empresa de simples nacional. Não trabalha com funcionários horistas, não trabalha com empresas que exerçam atividades industriais, indústria. Né? Ela segmentou bastante né? Então ela diz não para uma série de empresas diferentes, né? Empresa for uma indústria, empresa tiver mais de 10 funcionários, ela vai dizer não, mas em compensação ela diz um grande sim para todas as outras que se enquadram dentro dessas restrições que ela delimitou. E dentro dessas restrições que ela delimitou, ela, em pouco mais de 5 anos, ela alcançou mais de 10 mil clientes. Então, muitas vezes, é um engano achar que segmentando a gente vai ter poucos clientes, porque a gente está abrindo mão de um mercado muito maior. Porque o segmento é isso. A gente parte de um mercado de milhões de empresas, vai eliminando as que a gente não quer trabalhar, vai definindo exatamente qual é o segmento, e ali tem um subconjunto do mercado. Em princípio, a gente está dizendo que a gente quer atender menos clientes, mas o que ocorre é o contrário, como a Contabilizei. Na hora que ela se especializa, que ela desenvolve processos adequados para esse perfil de empresa, ferramentas adequadas, um preço também adequado, uma forma de atendimento, então ela consegue vender muito, consegue escalar e ter muitos clientes. Né? Então, ela definiu por um segmento que pudesse escalar. Você, naturalmente, pode definir por outro segmento, um ticket mais alto, em que você quer ter um atendimento mais especializado, não tem problema nenhum. Mas lembre sempre que quanto mais você especializar, mais chance você vai ter de desenvolver uma autoridade sobre aquele cliente. Então, esse exemplo da Contabilizei aqui é um exemplo muito bom para a gente perceber como é que a gente define exatamente essa segmentação e o trabalho que você vai ter que fazer também de definir exatamente qual o perfil do cliente que você vai trabalhar. Aqui vale essa frase aqui que eu coloquei aqui para destacar, né? Quando a gente está falando em generalização versus especialização, a gente está dizendo o quê? Que quanto mais específico, quanto menor será o número de empresas. Então, eu estou definindo mais especificamente. Eu quero trabalhar com escritórios, eu quero trabalhar com, vamos dizer, consultórios odontológicos que trabalham com implante dentário da cidade de São Paulo e que faturem pelo menos R$100.000 por mês, entre 100 mil e 500 mil reais por mês. Então, estou sendo bem específico, mas aí eu tenho mais chance de ser visto por esse mercado como autoridade, porque vai ter menos empresas, naturalmente, tem menos empresas que se classificam dessa forma, vai ter menos também escritórios de contabilidade que atendam essas empresas, que sejam realmente especializados, não sejam generalistas que atendem qualquer um. Então, se você se dedica realmente a entender as necessidades desse cliente, se molda um processo para as necessidades dele, a chance de você ser visto como uma autoridade é muito grande. E uma última reflexão aqui para lhe ajudar a você na escolha aqui do seu nicho. 3 pontos que você deve considerar na escolha do seu nicho. Primeiro é o que você já sabe fazer, né? Aquilo que você já tem
experiência. Sempre que a gente vai falar em especialização, mas significa um grande esforço para você mergulhar ali naquela necessidade daquele cliente e se especializar nele. Se você já sabe, você já está a meio caminho. Lógico que isso aí não pode lhe limitar. Aquilo que você está fazendo, você já sabe fazer bem, você vai continuar fazendo pelo resto da vida. Talvez não, né? Porque você precisa considerar os dois outros fatores. O segundo fator é o que o mercado demanda. Então, tudo bem, você sabe fazer bem, você é muito bom atendendo consultórios dentários especializados em implante. Mas o tamanho desse mercado é suficiente para o quanto você quer crescer? Você quer que o seu escritório seja grande, você quer atender muitas empresas. Talvez esse mercado esteja muito restrito, talvez esteja muito especializado, talvez você tenha que ampliar um pouco esse nicho. Então, o tamanho do mercado também é importante, qual é o tamanho, né? E como é a demanda desse mercado. E o terceiro ponto também é o que você gosta de fazer, né? Às vezes a gente é bom em algo, mas a gente não gosta tanto, a gente está querendo mudar. E é muito importante que você goste do que você faz, mais uma vez, porque o esforço para você se especializar, para você conseguir fazer o que os outros não fazem, para você conseguir desenvolver processos que realmente ajudem essas empresas, que sejam diferenciados, e aí com isso você justifique você cobrar um valor diferenciado, você vai ter um grande esforço. E é difícil que a gente realmente vença esse esforço, esse esforço que você vai ter que aplicar para atingir essa especialização, se você não gostar do que você faz. Então, essas três áreas conjuntas vão definir ali exatamente qual o melhor nicho para você trabalhar. Esse vídeo aqui está sendo gravado agora no início de janeiro, então é uma ótima oportunidade para a gente fazer um planejamento estratégico da nossa empresa, definir aí os nossos objetivos, as nossas metas para o ano de 2020. E antes de definir esses objetivos, faça uma reflexão aí sobre o segmento de mercado que você quer atender, dá uma olhada para a sua carteira, quais são os clientes que você já atende hoje, qual é aquele que você vê potencial para você ter outros parecidos com esse e que, de repente, você escolhendo aquele segmento ali, que ajustes você precisaria fazer no seu processo para realmente você se tornar aí especializado e você abrir mão, e você a ponto de você abrir mão de atender outros clientes, ok? Espero que você tenha gostado aqui desse material. Eu vou deixar nos comentários aqui um link para você baixar aqui esse conteúdo, essa apresentação aqui também, tá? Então aí quando você for trabalhar aí o seu planejamento estratégico, quando você for trabalhar a sua definição aí do seu segmento, do seu nicho, você vai poder contar aí com esse material, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!